Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar de Grêmio porque tem jogo atrasado essa semana contra o Atlético Mineiro e olha, é um jogo pra gente escapar de vez do rebaixamento. Aliás, o Grêmio faz uma ótima campanha no retorno, no segundo turno, você sabia disso? E tem uma dúvida de Renato Portaluppi, que está de volta inclusive. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Olha eu aqui falando do Grêmio, do nosso tricolor, né? Ultimamente eu não estava tão empolgado assim, mas essa vitória contra o Fortaleza, aliás, o empate contra o Botafogo, a vitória sobre o Fortaleza, elas me acalmaram um pouco. O Grêmio, depois daquela derrota para o Criciúma em casa, que ainda está muito mal digerida, o Grêmio buscou pontos nos jogos subsequentes, especialmente aquele empate contra o Botafogo, que era improvável. De repente, vem jogar contra o Fortaleza, que não vem fazendo bons jogos recentemente, mas assim, em termos de resultados no Campeonato Brasileiro, é uma equipe que, obviamente, inspira cuidados. O Fortaleza vencesse o Grêmio na sexta-feira, era o líder do Brasileirão. Olha isso, pelo menos seria, né, até o jogo contra o Botafogo. E mesmo assim o Grêmio venceu e venceu bem. O Grêmio venceu bem. E é o segundo jogo em que o Grêmio joga bem. Não venceu o Botafogo por um detalhe. Também foi ameaçado, claro, porque o Botafogo é talvez a melhor equipe brasileira hoje, mas o Grêmio encontrou um esquema no jogo contra o Botafogo, que manteve no jogo contra o Fortaleza. E agora? Vai manter contra o Galo? Eu imagino que sim. Bom, vamos lá. Esse jogo contra o Atlético Mineiro, ele é um jogo atrasado em que a CBF indiscriminadamente, né, acabou marcando, acho que na quinta-feira da semana passada, pum, na quarta-feira, no meio da data FIFA, meio que surpreendendo a todos. Claro que eu não vou aqui me espantar com a falta de planejamento, organização né, e previsão da CBF. Ela simplesmente se atrapalha. A dupla Grenal foi atrapalhada demais por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. O Grêmio ainda mais, porque o Grêmio ficou mais tempo ainda sem o seu estádio. E a gente viu o quanto isso impactou. Né? Haja vista, e eu já vou falar sobre isso, o quanto a situação do Grêmio começou a melhorar quando o Grêmio resolveu os seus problemas estruturais, que foram mas muitos, durante as enchentes que afetaram, obviamente, não só o futebol foi o menor dos problemas, muitas pessoas lá no meu querido Rio Grande do Sul. Mas, enfim, o Grêmio, falando de futebol, foi afetado por isso, teve os seus problemas, mas se recuperou, vem se recuperando. E tinha esse jogo a jogar contra o Atlético Mineiro e a CBF simplesmente marcou para quarta-feira. Também tem um detalhe, o Atlético está muito desfalcado. O Atlético está em 3 frentes. Ele está vivo na Copa do Brasil, vivo na Libertadores, em semifinais, e no Campeonato Brasileiro acho que não tem chance de título, né? Tá lá em meio de tabela, até faz uma campanha até bem aquém daquilo que o elenco prevê. Tomou um empate depois de abrir 2-0 para o Vitória em casa na rodada passada. Teve até o goleiro Everson expulso no finalzinho, jogou um péssimo segundo tempo e acabou desperdiçando pontos preciosos. É um Atlético Mineiro oscilante no Brasileirão. Dá pra gente acreditar que daqui a pouco possa conseguir algo mais. Aquela derrota pro Galo na Arena, vocês vão lembrar, em que o Grêmio perde um jogador expulso, depois abre 2-0 e toma uma virada de 3-2 nos minutos finais, com 2 pênaltis. É um negócio, assim, constrangedor na volta do Grêmio à sua arena. Então, o Grêmio agora precisa buscar esses pontos contra o Galo fora de casa. Nem que seja um empatezinho, tá? Dentro desse recorte recente aí, de que o Grêmio conseguiu empatar contra o Botafogo, venceu o Fortaleza, subiu na tabela, tá respirando mais. Um empatezinho acho que não seria de todo mal, mas o ideal seria vencer, porque aí o Grêmio eliminaria qualquer risco de rebaixamento. Não matemático ainda, né? Mas para muitos o Grêmio já escapou, eu ainda acho que não, mas hoje as chances de permanência na Série A, segundo os matemáticos, beiram aí 95%. Então o Grêmio realmente, vejam o que uma vitória é capaz. E não é apenas uma vitória, né? O Grêmio, em relação aos seus concorrentes, tem um índice interessante de vitórias. O Grêmio tem boas vitórias. Deixa eu ver se eu tenho aqui exatamente o número de vitórias do Grêmio, porque o Grêmio acaba tendo mais vitórias do que os seus concorrentes ali de baixo. O Grêmio venceu muito no campeonato, quer dizer, muito não, né? Mas, por exemplo, o Grêmio tem 10 vitórias. O Grêmio tem 10 vitórias. Vejam que todos abaixo, o Grêmio tem mais vitórias do que todos abaixo dele.
Inclusive, tem o mesmo número de vitórias do Vasco, que está acima, e mais uma vitória em relação ao Atlético, que hoje é o 10º colocado. Que o Grêmio, inclusive, joga um jogo de 6 pontos nessa partida. O Grêmio vencendo, o Grêmio passa o Galo. Passando o Galo, o Grêmio chega até a 10ª colocação e vai finalmente para a primeira página da tabela do campeonato. Todos os times abaixo do Grêmio têm menos vitórias. E o Grêmio tem um jogo a menos ainda, que é justamente contra o Galo. Então, não do que todos, né? Tem alguns ali que tem 2 jogos a menos, um jogo a menos também, enfim. Mas o Grêmio tem mais vitórias. Isso credencia numa diferença de critérios ali na frente. Esse jogo contra o Galo ele vai fazer com que o Galo tenha desfalques importantes por conta da data FIFA e também pelo desgaste, né, em relação a todas essas competições. O Grêmio também vai ter? Vai. O Vila Sante, que é um baita desfalque, e o Soteldo, que tem até perdido a titularidade nos últimos jogos, mas tem sido, obviamente, é um jogador importante, nem que seja para alguns minutos para segundo tempo. De fato, os dois não vão jogar. O Grêmio também perdeu o Gustavo Martins, zagueiro que estava se firmando como titular, machucado, mas tem os retornos aí do Gemerson e do Rodrigo Eli. Dificilmente o Renato vai colocar os dois juntos ao mesmo tempo, mas o Kahneman também inspira dúvidas aí, então a gente não sabe exatamente como ele vai montar essa defesa. O Marquezinho volta de suspensão e o Monsalve também. Justamente essa é a dúvida. Será que o Monsalve volta e assume uma titularidade, até mesmo numa beirada de campo, mudando o esquema? Acho muito difícil. A tendência é que Franco Cristaldo seja o titular e que o Renato não abra mão, imagino eu, de um sistema que tem funcionado com peças específicas. E elas envolvem Edenilson na direita, Aravena pelo lado esquerdo, com Bright White, que está jogando uma enormidade. O cara tem 5 gols e 1 assistência em 8 jogos. Ele tem sido fundamental, carrega o time do Grêmio no campo de ataque, muito inteligente para jogar, coordena as ações, ele e o Cristaldo estão se entendendo muito bem. Então, assim, esse deve ser o time. Com, aliás, uma outra figura, né? Uma outra figura que a gente não falou, que é a de PP. PP se firmando cada vez mais como titular. Dodi, então, no lugar do Vila Sante. PP, 2 volantes. Edenilson, Aravena, Cristaldo e Bright White. Esse deve ser o time do Grêmio, com João Pedro, Reinaldo e uma dupla de zaga que ainda a ser confirmada, né, entre o Rodrigo Eli ou o Gemerson com o Kahneman. Desses 3, 2 vão jogar. Enfim, um jogo fundamental em que se o Grêmio vence, o Grêmio aí sim escapa de vez, pelo menos no aspecto moral, pelo menos nos sustos, né? E se prepara para um clássico Grenal, que será 10 dias depois. O Inter não vai jogar esse tempo todo, mas o Inter está numa condição muito boa, né? Inclusive chegou ao G6 do Campeonato Brasileiro. O Inter vem empatando, né, com o Corinthians ali nos minutos finais. Conseguiu passar o Bahia, que acabou perdendo para o Flamengo, e com isso chegou aos 46 pontos. Cara, tá a 5 pontos do G4 e tá brigando ainda por uma vaga direta na Libertadores. Grenal, no dia 19, no estádio Beira-Rio. O primeiro Grenal de Roger Machado comandando o Inter. E aí a gente vai ter um embate muito interessante, porque é um Inter em recuperação, é um Inter que joga em casa, que está jogando bem, contra um Grêmio que agora começou a se recuperar. Então, se o Grêmio ganha do Atlético Mineiro, por exemplo, imaginem como chega para esse clássico. Se o Grêmio perde, vai chegar um pouquinho mais pressionado do que o normal, mas vai encarar um adversário que está se preparando para jogar o clássico. O Inter está preservando o Borré, está cuidando muito bem do clássico, outros jogadores também, está focando no clássico de todas as maneiras possíveis. Inclusive deu até umas osciladas nos últimos jogos aí. Contra o Vitória, contra o Corinthians, não jogou tão bem, inclusive com um time um pouco até desconectado. Por quê? Porque o foco deles está no clássico Grenal. Então, todo cuidado não será pouco. Gente, falando sobre a campanha do Grêmio nos últimos jogos, e aí é importante a gente entender essa recuperação, o retorno do Campeonato Brasileiro mostra o Grêmio na 4ª colocação. A vitória sobre o Fortaleza, inclusive, e o empate do Inter contra o Corinthians, fez o Grêmio passar o Inter no retorno, nesse recorte apenas do segundo turno. E por que ele é importante? Porque a gente tem agora uma reta final em que muitas coisas se definem. E você tem, só nesse recorte do retorno, o Grêmio na frente do Inter. O Grêmio tem 6 vitórias em 10 jogos. 6 vitórias em 10 jogos, o Inter tem 5. A campanha do Inter é boa também no retorno. Tem uma recuperação com o Roger, mas o Grêmio venceu mais. O Grêmio tem 6 vitórias em 10 jogos no retorno. O Botafogo tem 6 vitórias em 10 jogos no retorno. O Grêmio só está atrás em número de vitórias do Fortaleza. Olha que coisa. O Fortaleza tem 7 vitórias em 10 jogos no retorno. E o Fortaleza foi dominado pelo Grêmio na última sexta-feira.
para vocês verem como o Grêmio se encaixou e encontrou um sistema nessa recuperação. O Palmeiras é o vice-líder, o Botafogo é o terceiro, o Grêmio é o quarto, o Inter é o quinto, o Fluminense é o sexto e mesmo assim está amargando lá a zona do rebaixamento. Porque tem muito para acontecer ainda no segundo turno. O Grêmio estava numa situação a perigo até a rodada passada, e agora deu uma respirada, ainda não se livrou totalmente, mas realmente foi muito importante para subir na tabela. O Grêmio tem 20 pontos ganhos, só no retorno. Fortaleza 22, Palmeiras 21, Botafogo 20 também, o Inter 19. Então assim, gente, uma vitória contra o Galo, meu Deus do céu, ela seria fantástica por todas essas questões. O Galo que não vai ter simplesmente o Alan Franco, o Eduardo Vargas, o Arana que machucou, seria convocado inclusive, né? O Arana seria convocado para a seleção brasileira, mas acabou machucado. E tem mais um jogador, o Júnior Alonso, que também desfalca o Atlético pela data FIFA. Mas é um Atlético ainda sempre muito perigoso, né? Com Hulk, Paulinho, Gustavo Scarpa. Então depende dos caras que eles vão escalar. Provavelmente todo mundo, né? Porque no meio da data FIFA, quem não foi convocado, ainda tem um período de 10 dias até a próxima rodada do Brasileiro, um próximo jogo na verdade, de Copa do Brasileiro, né? Porque eles anteciparam os jogos do Brasileiro para jogar as semifinais de Copa, né? O Atlético contra o Vasco só no final de semana, quando o Grêmio encara o Inter pelo Grenal. Enfim, acho que vai ter um time bom, competitivo, jogando em casa para defender o time no Campeonato Brasileiro. Mas o Grêmio está bem. O Grêmio está bem, está numa curva ascendente e eu acho que pode fazer um grande jogo. Pelo menos pontuar. E se voltar com uma vitória, aí embala de vez, inclusive, para chegar forte no Clássico Grenal. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!